Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, estamos reunidos para estudarmos a lição de número 10 da nossa EBD, o sofrimento em nome da verdade, ou o sofrimento em nome de Cristo, né? Felizes aqueles que sofrem com Cristo. Mas sofrimento, quem vai desejar o sofrimento? Quem vai querer o sofrimento? Por que eu vou ser feliz sofrendo? Eu devo buscar o sofrimento? Por que a Bíblia vai dizer para mim que eu sou feliz sofrendo? Se sofrimento me causa dor, se sofrimento me causa dificuldade. A primeira coisa que é preciso entender é de que sofrimento fala a nossa lição, né? A primeira coisa que você tem que entender é que o sofrimento do qual a lição fala não é o sofrimento do qual a nossa natureza humana nos sujeita. Ou seja, nós não estamos aqui falando de enfermidade, de desemprego, nós estamos falando aqui de problemas emocionais, nós estamos falando de sofrer por causa da causa de Cristo, ou sofrer por causa da perseguição que o mundo faz sobre aqueles que defendem a bandeira do Evangelho, a bandeira do cristianismo. Não obstante a isso, depois de entendermos que o sofrimento é o sofrimento e a perseguição por causa do Evangelho, por causa da defesa do Evangelho, a gente tem que entender que a gente precisa resistir, pois as provações são testes da nossa fé, são testes da nossa resistência, da nossa persistência em continuar seguindo o caminho de Cristo, o caminho do Senhor. O cristão, ele deve resistir às provações. As provações, elas precisam ser resistidas no amor e na graça de Cristo Jesus. É assim que você encontra forças para resistir às provações às quais nós estamos sujeitos. No amor de Deus, no amor de Cristo, a crente em Cristo Jesus, ele pode antecipar a alegria do tempo vindouro, do tempo futuro, do tempo da eternidade para os tempos atuais. De que forma? Com convicção na presença de Jesus na sua vida, com convicção da presença de Jesus no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua existência diária. Você que vive com Jesus, você é capaz de enfrentar, é capaz de suportar todas as coisas. Por quê? Porque nós somos dotados dessa capacidade. Quando nós compreendemos que esses sofrimentos eles são decorrentes da nossa condição de cristão e não decorrentes da nossa condição humana, nós podemos compreender que é possível ter alegria no Senhor, que é possível ter alegria mesmo quando estamos sofrendo, porque somos sustentados por Deus, somos sustentados pelo Senhor. Sofrimento glorioso. Eu queria ler o texto, primeiro eu queria ler o texto com vocês, que está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 12, que diz assim: Amados, não vos alarmeis com o incêndio que lavra entre vós para a vossa provação, como se algo de estranho vos acontecesse. Antes, à medida que participais dos sofrimentos de Cristo, alegrai-vos, para que também na revelação da sua glória possais ter do nome de Cristo, ter alegria transbordante. Perdão. Para que possais ter alegria transbordante. Bem-aventurados sois,
se sofreis injúrias por causa do nome de Jesus, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Mas ninguém dentre vós queira sofrer como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como delator. Mas, se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Com efeito, é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será o fim dos que se recusam a crer na boa nova de Deus? Se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio e o pecador? Assim, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus confiam suas almas ao fiel Criador, dedicando-se à prática do bem. Ou seja, é glorioso sofrer a perseguição, a injúria, é glorioso sofrer por causa do nome de Jesus, por causa da defesa do Evangelho, da defesa da fé. Quais são as lições importantes que nós devemos perceber nesse contexto? A primeira delas é que não deve ser para nós uma surpresa o sofrimento, a perseguição social por causa do nome de Jesus. Hoje nós vivemos uma perseguição social mais amena do que naquela época inicial da Igreja de Jesus. Naquela época os cristãos eram colocados para serem comidos por leões nas arenas, eram crucificados de cabeça para baixo, eram usados como iluminação para as ruas de Roma. Eram tempos muito piores do que hoje, né? Ainda antes do Império Romano, as perseguições do próprio contexto judaico, não é? Em resistência ao vigor do cristianismo, a Igreja de Jesus ela é perseguida, ela sempre foi perseguida. E toda vez, irmãos, e a gente vai ver isso aqui bem detalhadamente, toda vez que nós estamos em comunhão sincera com Cristo, nós sofremos algum tipo de perseguição por causa do Evangelho. E o texto ele é bem claro dizer que a gente não deve ficar surpreso, porque sofrer perseguição por causa do nome de Jesus é inerente à condição de cristão. Ou seja, se você é cristão em algum momento da sua vida, em alguma situação da sua convivência social, você vai sofrer alguma injúria, algum preconceito, alguma perseguição por causa dos valores que você defende, por causa dos valores que você representa, por causa da sua conduta moral, por causa da sua negação às facilidades do sistema que procuram te corromper. E toda vez que você resiste a isso em nome do cristianismo, você é perseguido de alguma forma, e muitas vezes de forma assintosa, outras de forma velada, mas de alguma forma, em algum momento, aquele que é cristão de verdade vai sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de luta, algum tipo de dificuldade, algum tipo de injúria, algum tipo de preconceito por causa do nome de Jesus. O autor fala que nós não devemos ficar surpresos se formos perseguidos, se viermos a sofrer por causa do nome de Jesus. Porque, ao contrário do que muitos pregam atualmente, a Bíblia ensina que as provações são inerentes do cristão, ou seja, a gente vai sempre estar ali sofrendo algum tipo de perseguição por causa do nome de Jesus. Quando a gente é cristão de verdade, isso acontece. O cristão, ele dedica a sua vida à verdade, à humildade, à santidade, ao desejo de glorificar a Deus e de ajuntar tesouros no céu. Isso é totalmente contrário à questão do homem natural, totalmente contrário à questão do homem natural. O que é isso? O homem natural, ele tem orgulho, ele vive de mentira, prazeres ilícitos, busca de poder e bens materiais, né? Apesar de que alguns cristãos eles estão vivendo dessa forma, estão buscando viver dessa forma, estão invejando essa forma do mundo fazer as coisas, mas na verdade, no contexto cristão,
o cristão dedica a sua vida à verdade, à humildade, à santidade, ao desejo de glorificar a Deus e de ajuntar tesouros no céu e não na terra. Pedro usa a figura do fogo aqui como um processo de refinamento, não de julgamento divino. As provações, elas têm como objetivo burilar o cristão, tirar as impurezas, tornar o cristão mais forte, mais saudável, mais sadio. As provações, elas provocam amadurecimento e não destruição na vida do crente. Deus não quer destruir você, Deus não quer o seu mal, Deus não quer impor para você um jugo insuportável, não. As provações, elas visam que você amadureça como crente, que você reflita sobre sua vida, sobre a sua relação com Cristo, a sua relação com Deus, a sua relação com a Igreja de Jesus. É preciso que você no contexto da provação, você vai analisar essas coisas, porque você vai voltar para dentro de você e vai ver que as provações, elas são parte do plano de Deus que controla tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, provação, ela não tem um fim em si de destruir, de aniquilar, ela tem o fim de burilar, o fim de aperfeiçoar, o fim de trazer amadurecimento, crescimento para a vida do crente. É algo inevitável, dado a condição do mundo que a gente vive. A gente vive num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Logo, se você tem uma conduta diferente do maligno, você vai ser perseguido, né? Jesus deixa isso bem claro, né? Embora a gente escute aí e veja essas pregações de que a sua vida vai mudar, de que você não vai mais ter problema na vida, que você vai conquistar tudo, Jesus vira e diz que o mundo ama o que é seu. E diz que a gente não é do mundo, logo seremos odiados pelo mundo de alguma forma em algum momento da nossa trajetória, e muito mais quando nós amadurecermos, né? Nós amadurecermos como cristãos. Pastor, eu não vou amadurecer como cristão? Depende. Você ama a Jesus? Você quer continuar na causa de Cristo? Você quer continuar no caminho do Evangelho? Então você vai amadurecer espiritualmente. Se você amadurecer espiritualmente, é inerente a questão do sofrimento por causa do nome de Jesus. Em algum momento da sua vida você realmente será perseguido, não há como evitar. Isso não deve ser uma surpresa para você e também não deve ser motivo de desânimo. Não deve ser motivo de desânimo. Alegrar-se no sofrimento. O cristão deve alegrar-se no sofrimento. Aí ele usa aqui o verso 13 e o 14. Alegrar-se no sofrimento e não pelo sofrimento. Tá certo? A gente tem que se alegrar no sofrimento. Mesmo sofrendo, temos que estar alegres porque estamos servindo ao Senhor e estamos agradando o nosso Deus, estamos recebendo a aprovação de Deus, por isso o mundo nos persegue. O mundo nos persegue quando nós estamos recebendo a aprovação de Deus. Por quê? Porque nós estamos no caminho do Senhor, que é contrário ao caminho do mundo. Isso é contrário ao caminho do mundo. Nosso pastor Hudson, ele usa muito esse termo, que o cristão ele precisa andar na contramão do mundo. E se o mundo está te elogiando muito, se o mundo está te tratando muito bem, se o mundo está muito feliz com você, é porque tem alguma coisa errada. E realmente, né? Realmente, vocês já ouviram falar isso várias vezes. A gente foi chamado para viver em oposição ao pecado, que é a condição natural do homem, portanto, o sistema do mundo. Óbvio. O cristão ele tem alguns motivos para se alegrar no sofrimento. Quais são esses motivos? Primeiro motivo, o sofrimento representa comunhão com Cristo, sendo um privilégio sofrer com Ele e ser tratado pelo mundo de forma como Ele foi. Aí aqui tem um texto que é
brilhante. Atos 5:41. O que diz Atos 5:41? Quanto a eles, saíram do recinto do sinédrio, regozijando-se, alegrando-se, exultando-se, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Os apóstolos, eles são colocados diante do sinédrio, são interrogados, querem prender, querem matar, e de repente alguém vai lá e diz para eles: não, se isso for de Deus vai vingar, se não for não vai. Aí lá chegam à conclusão de que precisam dar uma lição neles para liberar, e vão lá e chicoteiam os apóstolos, e eles saem dali. Os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus, saem felizes, saem alegres, saem exultantes porque apanharam. Mas exultantes porque apanharam por causa do nome de Jesus, né? Porque foram perseguidos. Essa comunhão estreita que o texto fala é realmente aquela marca de Cristo em nós. É aquela semelhança, aquele elo de ligação, aquela pureza de espírito que é promovida em nós no momento da conversão, aquela capacidade que nos dota de andar como Jesus, de resistir ao pecado. Isso faz com que o mundo nos odeie. O mundo nos odeie. Porque isso fere os princípios do mundo. Isso fere. Primeiro motivo é esse, né? Ser tratado da mesma forma como que Jesus foi tratado. Jesus foi tratado dessa forma, Jesus foi desprezado, Jesus foi humilhado, Jesus foi posto numa cadeia, Jesus foi colocado numa cruz. E se Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Rei, que é o nosso Mestre, sofreu tamanhas coisas por defender a mensagem do Evangelho, por defender o reino de Deus, por defender os valores do reino, para nós seria uma honra, ou deveria ser uma honra, passar por aquilo que Jesus passou. Segundo, o sofrimento terá glória no futuro. Ou seja, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ou seja, a nossa recompensa não é aqui, não é agora, não é nesse momento. Óbvio que isso aí é uma coisa assim... É uma coisa difícil de dizer nos dias atuais, né? Com essas pregações que a gente ouve aí, o pessoal está prometendo o céu para todo mundo, mas a nossa recompensa é estar na presença do Senhor nesse momento, é viver uma vida que agrada a Deus, que agrada a Cristo, que está dentro dos moldes do Senhor. É uma vida assim que agrada a Jesus, né? E a glória do futuro, a glória quando chegar lá no céu, né? E Deus se satisfizer. A glória, ela não consiste na ausência de sofrimento, mas na aprovação de Deus da nossa fé diante das provações. O objetivo é agradar a Deus, agradar a Cristo. É Cristo agradar-se da nossa vida, da nossa conduta, do nosso comportamento, da nossa visão, da nossa convicção, da nossa fé. Terceiro, o Espírito Santo vem no socorro do crente quando chegam as lutas, as calúnias, os insultos por causa do nome de Jesus. Vocês não estão sozinhos. O Espírito de Deus está conosco, o Espírito de Deus está nos fortalecendo, o Espírito de Deus está nos dando suporte. O Espírito de Deus, ele sempre sai no socorro daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam viver uma vida diante do Senhor. Isso aconteceu com Elias, estava lá caído, foi levantado, foi alimentado pelo anjo do Senhor, que foi lá alimentar ele. A gente precisa entender isso, irmão. A gente precisa entender que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho, Deus está conosco, Deus é conosco, e o Espírito de Deus é que nos sustenta. E vem nosso socorro, o Espírito de Deus. Fala aí o verso 14, o Espírito de Deus, ele vem ao nosso socorro. Na primeira carta de Pedro, lá no capítulo 4. Em quarto lugar,
O nome de Jesus é glorificado quando seus filhos resistem ao sofrimento. Ser cristão é mais do que pertencer a uma religião, mas é ser como Cristo. Quando nós permanecemos na fé, quando nós vivemos como fomos chamados para viver, Cristo é glorificado através da nossa vida. Quando a nossa conduta cristã, quando o nosso comportamento cristão, ele retrata a fé em Jesus, retrata os princípios bíblicos, retrata aquilo que Deus espera de nós, Cristo é glorificado através da nossa vida, através da minha vida, na sua vida. Quando você tem uma conduta moral ilibada, quando você realmente vive o Evangelho, não para que as pessoas possam ver, mas porque você acredita realmente naquilo que você vive, tá? E a sua conduta é firme, mesmo quando você deixa de se beneficiar por causa dos favores do mundo, mas você permanece firme, Cristo é glorificado através da sua vida. Você é reconhecido como um verdadeiro cristão, porque você não se vende, porque você não se rende ao mundo, mas você permanece confiando, com convicção de que o viver para Cristo é o que importa. Isso é muito importante. O sofrimento, ele leva a avaliar a vida, ou seja, quando você está bem, tranquilão e tal, às vezes você nem ora. Tem gente que nem ora. Quando está tranquilo, não lembra nem de Deus, não lembra nem de agradecer pelo dia, não agradecer. Mas quando você está no momento ali da sua aflição, no momento de lutas, você olha para dentro de você. Não é olhar para dentro de você procurando os pecados que você andou não cometendo, mas na sua relação com Deus, você verificar isso. Verificar se o sofrimento que você está tendo é decorrente da transitoriedade da vida ou se é porque você permanece firme em pregar o Evangelho. Você permanece firme em andar nos caminhos do Senhor. E aí você vai examinando a sua vida. E aí a primeira pergunta é: qual o motivo do sofrimento? O sofrimento do cristão não deve ser motivado por atitudes erradas, né, que ele venha cometer. Ou seja, eu não estou sofrendo porque eu sou um ladrão, porque eu sou um homem violento, porque eu sou um estuprador, porque eu sou um violador, porque eu sou um feminicida, um agressor de mulher, um agressor de violento. Não. Ou de alguma atitude errada, ou eu sou um adúltero, ou eu sou alguma outra coisa disso. Não, eu estou sofrendo porque o mundo odeia aqueles que amam a Deus e aqueles que decidem viver de acordo com a fé em Cristo Jesus. Esse deve ser o motivo. É preciso ter certeza de que sofremos por sermos cristãos e não por sermos criminosos. É preciso fazer essa avaliação. Qual o motivo do sofrimento? Nós estamos sofrendo por quê? Porque erramos, porque tomamos atitudes erradas ou porque estamos servindo a Deus e isso incomoda as hostes espirituais da maldade e que os principados se colocam contra nós. Estamos sendo perseguidos por causa do nome de Cristo ou porque estamos fazendo alguma coisa errada? É preciso entender isso, porque o sofrimento glorioso é aquele sofrimento por causa da causa de Cristo e não por causa dos nossos erros. A vida com Cristo é a causa do sofrimento? Não, nós não vamos viver, né? Nós não vamos viver disso. O que a gente tem que analisar é se o nosso viver, ele glorifica ou envergonha Cristo. Não é? A gente tem que saber aí se os sofrimentos eles ocorrem por defendermos a verdade, que é Cristo, por proclamarmos o Evangelho de Jesus, por nossa lealdade ou por qualquer das doutrinas ou deveres do cristianismo. Os sofrimentos que identificamos como decorrentes da nossa condição de cristãos são os sofrimentos que são gloriosos, são os sofrimentos que
glorificam a Deus. Não é glória para nós, irmãos, é glória para Deus. Tá? Até nos sofrimentos nós glorificamos ao Senhor. Eu estou consciente da iminência do juízo de Deus. A questão de juízo é um pouco complicada, né? O autor fala aqui que o juízo é decorrente do tempo presente, mas numa linha geral, assim, muito geral, todo mundo sabe que um dia estaremos todos na presença de Deus no dia do juízo final, no dia do grande juízo, todos, crentes e não crentes. E se é difícil para nós suportar, o sofrimento que nos é inerente por causa da causa de Cristo, imagina, irmãos, quão pior será para aqueles que são desobedientes a Deus, quão pior será para aqueles que são infiéis, aqueles que desprezam a mensagem do Evangelho, aqueles que vivem entregues ao pecado. Quão pior será? Quão pior será para esses? É uma perspectiva sem esperança. É uma expectativa sem esperança. Jesus tem um termo muito bíblico para isso, né? A Bíblia tem um termo muito claro, muito pequenininho, que explica essa condição que Jesus usou alguma vez, é o ai. O ai, ele é uma condenação, é uma constatação de não haver esperança de melhora, de não haver esperança de salvação, de não haver o ai. Quando Jesus usa esse termo, ai de não sei o quê, ai de não sei quem, ai daqueles. Quando Jesus usa isso, Jesus está falando dos que estão sem esperança de melhora, sem esperança de salvação, sem perspectiva de andar com Cristo, de estar na presença de Deus. São aqueles que estão condenados, aqueles que estão em condenação, aqueles que permanecem em condenação e que não acham a graça. A estes resta o sofrimento eterno, né? Por extrapolar a ira de Deus, extrapolar a medida da ira de Deus. O sofrimento é uma oportunidade de entrega total a Deus. Aí vem lá no verso 19: os que sofrem segundo a vontade de Deus, nada lhes acontecerão que seja fora dos desígnios de Deus. O salvo coloca a sua vida sob a direção de Deus e devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador, ou seja, tudo está debaixo do controle de Deus e tudo que ocorre na sua vida é permissão de Deus. E como repito, desde o início, a provação ela não tem o fim de destruir o crente, de destruir aquele que segue a Cristo Jesus, aquele que é fiel ao Evangelho. A provação não tem esse fim, a provação ela tem o fim de burilar, ela tem o fim de tornar mais puro, o fim de amadurecer. Efésios 4,13, não esquece de Efésios 4,13, a estatura perfeita de varonilidade de Cristo, ou seja, que nós tentemos alcançar a maturidade espiritual de Jesus, né? E aqueles que chegam a essa maturidade espiritual, eles agradam muito a Deus, agradam muito a Cristo Jesus, né? A nossa vida ela está sob a direção de Deus e é preciso que a gente confie nele, independente das circunstâncias da vida. É preciso que a gente acredite que Deus está ali controlando, que Deus está cuidando de nós, que Deus está aperfeiçoando o nosso espírito para o momento de estarmos todos na presença dele, todos na glória do Senhor. Os cristãos perseguidos, eles podem apoiar-se sobre esta verdade e a sua esperança, a sua fé serão inabalados. Ou seja, Cristo cuida de nós, Cristo nos protege, Cristo nos guarda.
Todo sofrimento humano, especialmente dos cristãos, precisa ser visto à sombra da cruz e da ressurreição de Jesus. A cruz ela é o marco, ela é aquilo que delimita, aquilo que define. O sofrimento humano ele se prospecta na cruz de Cristo, na cruz de Jesus. E a vitória, a recompensa do sofrimento vem da mensagem da ressurreição, da mensagem da vitória de Cristo sobre a morte, né? O sofrimento decorrente da cruz, decorrente do Evangelho, decorrente da fé, ele tem como recompensa a ressurreição em Cristo Jesus, a perspectiva de estar na glória com o Pai, de estar com Deus, de estar na eternidade com Cristo e saber que é essa eternidade que nos aguarda. Pensar em agir. Ser cristão e passar por sofrimento causa espanto para você? Uma pergunta. Causa espanto? Deve ser surpresa para mim sofrer algum tipo de perseguição? Sofrer algum tipo de injúria por causa do nome de Jesus? Deve ser para mim alguma surpresa? Não. Jonathan Edwards disse que a terra é tudo de melhor que um ímpio pode experimentar e tudo de pior que um cristão experimentará. Ou seja, o que Edwards está dizendo? Ele está dizendo que a glória do porvir, a vida na eternidade, nada do que você sofrer aqui ou tiver de boas coisas aqui, não chega nem perto da eternidade de Jesus com Cristo. É isso que ele está falando, que tudo de pior que o cristão experimentar aqui nesse tempo não chega nem perto da alegria e da glória de estar na presença de Jesus e tudo que o Senhor tem para nós na eternidade. Diante do sofrimento, você é capaz de ver a provisão de Deus? Você fica olhando para o problema? Você fica enterrado com a cara no problema? Você faz que nem o avestruz, enfia a sua cara na areia? Ou você é capaz de ver e observar que mesmo naquele tempo de dor, naquele tempo de sofrimento, nas lutas, Deus tem estado do seu lado, Deus tem te sustentado, o Espírito de Deus tem te erguido, tem vindo em seu socorro, como a gente viu aqui no texto da revista. Você tem percebido isso? Como a gente viu aqui no verso 14, você tem percebido isso, você tem sido capaz de, diante do sofrimento, você tem sido capaz de ver a ação de Deus na sua vida, de ver Deus atuando em seu favor, de ver Deus trazendo para você o conforto, o consolo e a capacidade de enfrentar e suportar tudo que você tem vivido? Você entende que os sofrimentos desse tempo são passageiros, enquanto a glória futura é permanente? O que a gente vive aqui é passageiro, dói, é sofrível, é agoniante, às vezes a ansiedade é horrível, insuportável, mas isso é passageiro. Tudo que a gente vive aqui na terra é passageiro, mas a glória em Cristo Jesus é eterna. E é com isso que nós devemos estar preocupados, é isso que nós devemos estar observando, é para isso que nós devemos estar olhando. Para onde? Para a glória em Cristo Jesus, quando estivermos com Ele na eternidade. Deus abençoe sua vida e aguardamos você aqui para a próxima lição, no próximo domingo, se Deus quiser.